Bom dia para todos, estamos em mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e com o maior prazer a gente vai falar desse vídeo de hoje, que é sobre a rainha das plantas. A gente já falou do rei das plantas, que é o milho. Agora a gente vai falar da rainha das plantas, que é a mandioca, macaxeira ou aipim, dependendo de onde você vive no nosso país. A gente vai falar dessa planta maravilhosa e importantíssima. Mas antes da gente começar a falar, eu quero dizer que o vídeo de ontem sobre a rosa do deserto, eu esqueci de dizer, mas a sugestão do tema foi de uma dos nossos seguidores, que ela é também minha aluna na disciplina de botânica do curso de biologia licenciatura. Então, Raquel, super obrigado pelo tema, da sugestão do tema da rosa do deserto, espero que tu tenha gostado do vídeo. Então vamos voltar para o vídeo de hoje, que é sobre essa rainha das plantas, que é a macaxeira. A macaxeira, ela já era amplamente utilizada, cultivada pelos índios antes da chegada de portugueses e espanhóis no continente americano. É uma espécie nativa do continente americano. E ela era tão amplamente cultivada que até na Mesoamérica, ou seja, na região do México, eles também utilizavam a macaxeira. Ela ocorre em áreas tropicais, porque precisa de temperaturas elevadas, e regiões mais baixas. A macaxeira, em geral, ela não cresce bem acima de 1.000 metros de altitude. Então, perfeito para o cenário brasileiro. Altas temperaturas e um relevo mais baixo. A macaxeira já tem esse nome, mandioca, a mani é um nome tupi. E Câmara Cascudo, que foi um importantíssimo folclorista no Brasil, e também Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, o livro dele, fala da enormidade de usos da macaxeira na cultura brasileira. E como a gente trouxe isso, incorporou essa cultura dos grupos cabralinos, ou seja, antes de Cabral chegar no Brasil, nós incorporamos essa cultura. Quando os portugueses chegaram aqui, eles ficaram impressionados com o uso da macaxeira de uma forma similar ao trigo na Europa. Era o trigo europeu, era utilizado pelos índios aqui no Brasil, era a macaxeira. Hoje a gente usa a macaxeira em um monte de coisa, talvez você nem se dê conta, mas o polvilho do pão de queijo é macaxeira. A macaxeira cozida que eu trouxe aqui, eu vou falar dela porque eu adoro. A macaxeira cozida tem aguardente de macaxeira, o biju, a tapioca, tudo isso são produtos feitos com base de macaxeira. Claro, a farinha também, que a gente não pode esquecer. Então, todos esses produtos são feitos a partir da mandioca, que é plantada e ela é multiplicada, ou seja, o cultivo da mandioca é feito por fragmentos do caule. Então é uma cultura muito comum no Brasil. A macaxeira, ela basicamente, ou todos esses outros nomes, né? Ela é basicamente, o que a gente usa na alimentação, é basicamente a raiz tuberosa, aquele pedaço imenso que a gente come, que isso aqui está cozido, né? É a macaxeira cozida, que eu, por sinal, adoro, que eu estou sempre comendo. A macaxeira cozida é a raiz tuberosa. É importante dizer que a macaxeira é uma fonte importantíssima de energia, porque é amido. O amido, ele fica retido dentro das células em estruturas chamadas amiloplastos. E a macaxeira é muito rica em fibra. É bom lembrar que a macaxeira é calórica, tão calórica como várias outras coisas, mas a vantagem é que ela não tem glúten. Então, para as pessoas que têm intolerância ou alergia ao glúten, os produtos de macaxeira, mandioca ou aipim podem ser amplamente utilizados. Uma coisa que eu gostaria também de falar com relação à macaxeira é que tem diversas espécies desse gênero. É o gênero Manihô. E esse gênero Manihô tem espécies que são extremamente tóxicas, que possui uma substância que é chamada ácido cianídrico, que pode matar. Inclusive tem uma macaxeira brava, que é chamada dessa maneira porque ela tem uma grande quantidade desse composto. Esse composto só é eliminado em altas temperaturas. Então tem várias coisas aí no grupo das macaxeiras. Na verdade, a família em que a macaxeira está situada, que é a família Euphorbiaceae, é uma família riquíssima em compostos químicos tóxicos. Entre os representantes da família Euphorbiaceae, a gente tem, por exemplo, a mamona
E a seringueira, além desse exemplar aqui, que eu trouxe para vocês, que é chamado de coroa de Cristo. A coroa de Cristo eu depois vou falar especialmente dela em outro momento, porque eu tenho uma história particular com coroa de Cristo que chega a ser engraçada na minha infância. Mas todo esse grupo faz parte da família Euphorbiaceae, é uma família imensa e muito diversa. Que uma das características de nem todas as Euphorbiaceae é ter látex, mas nem todas têm látex. Família Euphorbiaceae é do grupo das Rosídeas, que está situado dentro de um grande grupo chamado as Eudicotiledonas, que são angiospermas. Eu quero só, antes de continuar falando da macaxeira, mandar um forte abraço para a equipe da pesquisadora professora Maria Fátima Lucena, lá da Universidade Federal de Campina Grande, do campus de Patos, que eu sei que ela tem vários alunos da equipe dela que são seguidores do canal. Então, um abraço para todos vocês aí de Patos. Então, voltando para a história da macaxeira, uma coisa que é muito legal é que a macaxeira hoje ela é amplamente difundida no mundo. E ela faz parte da cultura hoje na Ásia e na África. Tanto é que o maior produtor de macaxeira que a gente tem no mundo hoje é a Nigéria, que é um país da África. Não é o Brasil, apesar do amplo uso de macaxeira pela população. Uma outra coisa que eu queria falar do ponto de vista botânico da macaxeira é o que a gente come, aquela estrutura que é a raiz tuberosa. A macaxeira, ela começa com raízes, que o modelo da raiz é uma raiz fibrosa fina, que é, na verdade, aquela parte que fica dentro da macaxeira. Todo mundo que já comeu macaxeira, já cozinhou macaxeira, sabe que tem esse cabinho lá dentro duro, não é? Então, esse cabinho aqui é xilema e fibras. É a estrutura inicial daquela raiz fibrosa inicial. À medida que a planta vai crescendo, as raízes, essas raízes laterais mais superficiais do pé de macaxeira, ela vai acumulando amido nas células parenquimáticas do xilema. Então, aquilo que a gente come daquela raiz tuberosa da macaxeira, aquilo na verdade é uma grande área de xilema com células parenquimatosas ou parenquimáticas que acumulam amido. Uma coisa também importante da gente falar é que todo esse conjunto é o que a gente retira da casca. Você já comeu uma macaxeira, pegou a macaxeira, tirou aquela casca. A gente tem aquela casca preta, que é a periderme, depois a gente tira uma capa meio rosada. Ali a gente vai ter esclerênquima, o câmbio, a região do floema. E a gente vai ficar com aquela parte branca, que ali então é a região toda do xilema. Se você levar muito tempo para cozinhar a macaxeira, o que acontece? A macaxeira começa a ficar escura, azulada, meio preta. Inclusive, se você compra uma macaxeira já velha, ela começa a ficar com essa cara, porque a macaxeira ela começa a oxidar muito rápido. São as estruturas no xilema, como o látex, que começa a oxidar. Depois que ela fica preta, ela começa a endurecer e ficar ruim para o consumo. A dica culinária gastronômica é: comprou a macaxeira, limpa a macaxeira, ou seja, tira a casca da macaxeira, ou cozinha e congela, ou o que eu faço aqui em casa, a gente faz aqui em casa, a gente limpa, seca e põe num saco e congela ela crua. Depois é só pegar da geladeira e cozinhar super rápido e super tranquilo. Então essa é a melhor maneira da macaxeira não oxidar, não ficar com aquela característica azulada e você não perder a macaxeira, porque ela vai ficar muito dura. Uma outra coisa que assim, é importante a gente falar da macaxeira é que ela tem um uso muito importante nesse momento, que é a época das festas juninas do São João. A gente tem vários produtos aqui da culinária pernambucana que na época do São João levam macaxeira, seja na forma de goma ou como a tapioca. Então eu trouxe, por exemplo, aqui um outro exemplo, não é propaganda, mas aqui é a goma da mandioca que a gente faz a tapioca maravilhosa ou biju. Então é um espectro de uso imenso e fortemente inserida na nossa cultura. Então o vídeo de hoje foi sobre a macaxeira, que é da família Euphorbiaceae. A família Euphorbiaceae é tão importante que depois a gente vai ter um vídeo somente com outras Euphorbiaceae. Além da macaxeira, é claro que, como eu já falei, tem outras plantas nessa família importantes. Então até o nosso próximo vídeo. Eu vou aproveitar a minha macaxeira, aipim ou mandioca, depende de onde você esteja, e vou me deliciar, que eu vou comer isso no meu almoço, café da manhã e almoço, macaxeira e depois talvez uma tapioca de noite com carne de sol. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.